Satanás tem mentido para a humanidade. E Deus enviou um profeta para derrubar o império do diabo sobre a terra, irmão Eli. Você pensa que o diabo, o império do diabo na terra é drogas, bebida, prostituição, política e estas coisas? Não, senhor. O grande império, o grande reino de Satanás na terra são as religiões, são as igrejas, os grandes servos de Satanás na terra. Não é os presidentes das nações, por assim dizer, no seu cargo político, mas são os presidentes das igrejas, porque eles são os anticristo de quem a Bíblia fala. Sim, a Bíblia é pré-história, é arqueologia. A parte útil da Bíblia é as profecias. E as profecias para o nosso tempo fala sobre o profeta Cacô Filipe. E a humanidade caminha com espírito de sapo. Você vê por que as pessoas vão para a Bíblia? Olhar para trás? Olhar pelo espelho retrovisor? Tudo bem, eu estou de acordo que quando você dirige o seu automóvel, o seu carro, você precisa de vez em quando olhar pelo espelho retrovisor. Mas é rapidamente, você olha e rapidamente você coloca os seus olhos no para-brisa. O irmão Eli já viajou comigo muitas vezes pelo Brasil inteiro. E o irmão Eli olha pelo espelho retrovisor e rapidamente ele olha para frente, porque é olhar para o para-brisa que faz você avançar com segurança. Olhar pelo para-brisa, o profeta vivo do seu tempo. Fica olhando pelo retrovisor para você ver. Se você vai longe, você não vai. Fica olhando para a Bíblia para você ver. Você vai cair em alguma religião. Olha para a Bíblia para você ver. Você vai cair em alguma igreja. E a Bíblia lá será apresentado para você e você terá a Bíblia como um bezerro de ouro. E a Bíblia vai impedir você de ver o profeta. Sim, é o que a Bíblia está fazendo. Quando a Bíblia impede você de ver o profeta do seu tempo, ela torna-se um bezerro de ouro. Tudo que impede você de ver o profeta do seu tempo torna-se um bezerro de ouro. A humanidade caminha com espírito de sapo, com espírito de cegueira. Por assim dizer, irmão, os sapos têm um espírito de cegueira. Uma exposição, uma expressão que eu estou dizendo. Porque os olhos do sapo estão colocados sobre a sua cabeça, em cima da sua cabeça. E os olhos do sapo permitem ele olhar muito à frente ou muito atrás. Mas ele não consegue ver o lugar que ele está. É por isso que você vai ver os protestantes, os evangélicos, os branamistas e as pessoas das denominações dizendo: Jesus diz, Paulo diz, Moisés diz, Noé diz, e tudo é diz. Ou então é: Jesus virá, o arrebatamento acontecerá, haverá uma tribulação, haverá um anticristo. Ou é muito atrás, ou é muito na frente. Está bem, mas onde é que está o Deus vivo? Onde é que estão as profecias para o teu tempo? Onde é que está o profeta para o teu tempo? Onde é que está o evangelho de Jesus Cristo para o seu tempo? Eles não têm, mas eles têm a Bíblia. Bíblia todo mundo tem. Os políticos, os drogados, os assassinos, os pedófilos, os homossexuais, as lésbicas, todo mundo que acredita no cristianismo tem a sua Bíblia. Muitas versões de Bíblia. Bíblia colorida, Bíblia grande, Bíblia pequena, Bíblia compacta, Bíblia da mulher. Tem até agora a Bíblia dos homossexuais. Bíblia com figuras, Bíblia com rodapé, Bíblia com explicação. Sim, tem de tudo. Bíblia da letra grande, Bíblia da letra pequena. Você pode procurar a Bíblia que você quiser. Mas a Bíblia não pode te salvar. A humanidade caminha com espírito de sapo. Além do sapo ser um cego que não consegue ver o lugar que ele está, ele pula. Ele não anda, irmão Eli. O sapo pula. E os católicos, os protestantes, os evangélicos, pranamistas estão a pular de profeta morto para profeta morto, de túmulo de profeta para túmulo de profeta. É o que o sapo faz. O sapo anda por aí pulando. E os filhos do diabo na terra rejeitam o profeta vivo do seu tempo para ficar com os profetas mortos. Irmão Eli, volta a palavra para o irmão. Ok, irmão. Então, diante de tudo que o irmão tem falado aí, penso que as pessoas estão compreendendo o intuito do que seria o debate, né, que o senhor Josué abandonou o debate, mas ele deixou um tema aberto aqui, apóstolo. Nas suas apresentações, ele falou que o profeta queima o Antigo Testamento da Bíblia, né? Ele falou que ele ia falar sobre Atos 19 e ele falou que o profeta queima os livros antigos da Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento. Então, eu gostaria que o apóstolo nos esclarecesse o que realmente acontece em Atos 19, o que era queimado lá
E o que é queimado aqui pelos discípulos do profeta Cacô Filipe? O irmão está com a palavra. Muito obrigado. Eu gostaria de ler, irmão, um versículo no livro do profeta Cacô Filipe, para dizer que nós não queimamos a Bíblia. O profeta diz, no capítulo 53, no versículo 2, assim, nós não queimamos a Bíblia. A Bíblia Sagrada é o nosso fundamento, mas as falsas versões da Bíblia é o que nós queimamos. Versão de João Ferreira de Almeida, Scofield, Thompson, Tevaldi, King James, Tradução Novo Mundo, e assim por diante. São essas versões que nós queimamos, todas as que são obras de teólogos. Leiamos Atos 19, 19. E muitos dos que tinham devotado práticas curiosas trouxeram os seus livros de encanto e os queimaram na frente de todos. E calcularam o preço deles. E descobriram que chegava a 50 mil peças de dinheiro. Vocês vê? É o que se passou no início. O versículo 18 diz que eles se confessavam publicamente. E vários dos que tinham crido vinham confessando e declarando os seus atos, ou seja, os seus pecados. Haviam duas categorias deles, dos livros que foram queimados em Atos 19, 19. De um lado, os chamados livros apócrifos, sim, que são livros de profetas, mas de profetas falsos. E do outro lado, o livro chamado Talmud. Esses Talmud é como os hadites do Islã. São livros de sacerdotes, livros de rabinos, livro de teólogos, que eles escrevem os seus livros para explicar o que os profetas disseram. Por exemplo, aí nas livrarias evangélicas de protestantes e católicos, livros te ensinando como você recebeu o Espírito Santo, livro te ensinando como você receber dons espirituais, livro te ensinando como fazer isso e aquilo. Sim, livro de sacerdotes. E eles foram queimados em Atos 19, 19. E esses Talmud explicavam o que Moisés tinha dito. O Talmud é a imagem dos hadites do Islã, que reporta e explica o que Maomé diz. O Talmud é um livro demoníaco. Existe o Talmud da Babilônia e o Talmud de Jerusalém. Então, irmão Eli, o que foi queimado lá em Atos 19, 19 era tudo que não era obra de um profeta mensageiro e dos escribas de Deus. Livros de falsos profetas foram queimados. Se algum teólogo fez uma versão da Bíblia, era queimado. Se um sacerdote escrever um livro, por exemplo, o Baruque, o filho de Nerias, aquele que andou com Jeremias, o escriba que escreveu os dois livros de Jeremias, ele depois, mais tarde, escreveu um livro para ele. E este livro de Baruque, o filho de Nerias, foi queimado no altar de Atos 19, 19, porque ele não poderia escrever um livro dele. Ele poderia escrever para o profeta, ou ele poderia, como escriba, contar a história do profeta. Mas um livro dele mesmo, para explicar o que Jeremias disse, isso não era possível. Houve também um grande homem chamado Barnabé, já no Novo Testamento, era companheiro de Paulo. E Barnabé, por um momento, pensou que ele poderia escrever como Paulo. Ele viu Paulo escrevendo, ele disse, já que todos nós temos o Espírito Santo, eu também vou escrever. Talvez Barnabé pensou, no Antigo Testamento, só os profetas escreviam, porque só os profetas tinham o Espírito Santo. Mas agora, dado que o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, para cumprir Joel 2, 28, agora todos nós podemos escrever. Talvez ele pensou isso. E ele começou a escrever a sua epístola, a grande e famosa epístola de Barnabé. Se tinha uma epístola para estar na Bíblia, digna de estar na Bíblia, seria a epístola de Barnabé. E é dito em Atos capítulo 13, irmão Eli, a partir do início do versículo, que era dito que Barnabé e Paulo, o nome de Barnabé vinha em primeiro, e Barnabé e Paulo fizeram isso, e Barnabé e Paulo fizeram aquilo, e é chamado Barnabé também de apóstolo, em Atos 14, 14. Você vê? E Barnabé escreveu a sua epístola. Mas para onde foi a epístola de Barnabé? Foi para o fogo de Atos 19, 19. Então, o que os apóstolos queimaram em Atos 19, 19 é o que nós queimamos aqui. Falsas versões da Bíblia, que não é obra de um escriba de Deus, de um profeta de Deus, ou de alguém que Deus chamou para fazer. Sim, e todos os livros, DVDs, CDs, dinários, rosários e crucifixo, e tudo que não vem de um profeta mensageiro, vai para o altar de Atos 19, 19. O profeta Cacô Filipe diz, diga a T.L. Osborne, diga a Billy Graham, diga ao T.B. Joshua, diz a Joaquim Gonçalves,
Diga aos grandes homens da terra que o profeta Cacoflipe acendeu o altar de Atos 19:19. Traga a madeira para ser queimada. Traga a lenha para o altar de Atos 19:19, que é os seus livros e as suas falsas Bíblias. Eu quero ler também, irmão Eli, uma outra coisa aqui. Vou voltar a palavra para o irmão. Está aqui. Diga a Joel Osteen, diga a T.D. Jackson, diga a Doug Bachelar, diga a Billy Graham, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Paulo White, Joyce Maia, Chris O'Clone, que o profeta Cacoflipe acendeu o fogo do altar de Atos 19:19. Se o senhor Josué Pires escreveu um livro religioso que trata-se da palavra de Deus, ou trata-se de Deus, ele deve colocar esse livro aqui no altar de Atos 19:19 para ser queimado. Sim, o fogo do altar de Atos 19:19, de novo, a fim de queimar todos os seus livros, segundo Atos 19:19. Digam a David Wohl, Emmanuel Macadioar, Herbert Angel, T.B. Joshua, David Odepow, Alberto Montes, Cláudio Fredson e Dante Gebel, que, como os apóstolos, o profeta Cacoflipe acendeu de novo o fogo do altar de Atos 19:19 sobre a terra, a fim de queimar tudo que eles têm escrito sobre a terra. Diga a Ben-Henri está vivo. Sim, a Manasseh Jordan, Jesse Jackson, John Wayne, Pat Robertson, Joaquim Gonçalves, Donald Parnell, Alejandro Bulhon, Guilherme Maldonado, que o profeta Cacoflipe acendeu de novo o fogo do altar de Atos 19:19 sobre a terra, a fim de queimar tudo que eles têm feito sobre a terra. Penso que isso está claro aqui. Nenhum homem que não é um profeta mensageiro pode escrever um livro com explicações sobre a palavra de Deus, com mandamentos, com regras, com preceitos, com leis. Não é possível. Se um escriba tem que escrever, ele irá apenas reportar o que Deus fez em um tempo por meio de um profeta. O comportamento da igreja em tal tempo, sim, é o que um escriba irá fazer, como a Primeira Reis, Segunda Reis, as Crônicas e assim por diante. Irmão Eli. Ok, apóstolo, nós já estamos caminhando para o final da nossa live, né? Só para reforçar um pouco aqui sobre o altar de Atos 19, né? Onde nós queimamos as falsas versões da Bíblia, pelas quais o apóstolo já citou. E quando nós mostramos ou falamos, alguns religiosos dizem que está escrito lá que as pessoas traziam os livros de arte mágica para ser queimado, né? Mais uma pergunta, mais uma palavra que eu vou deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo, para os religiosos, e não é com a Bíblia que esses pastores, esses grandes de igreja aí, faz um show de mágica em cima do altar deles? Esse show de mágica que acontece, esse show de pessoas caindo, pessoas se enrolando, pessoas gritando, falando umas línguas estranhas, esse show tudo não é feito com a Bíblia? Então você vê que aí a Bíblia é o livro de arte mágica da igreja. Então, só para deixar claro, são esses livros que vai ao altar de Atos 19:19. São os livros de arte mágica. E hoje o livro de arte mágica das igrejas chama-se Bíblia Sagrada. É com ela que eles fazem essa magia, derruba a pessoa, como esse Ben-Henri aí que o irmão falou, que balança o paletó e pessoas caem, e tudo que se pode imaginar está dentro das igrejas. E é produzido com a Bíblia na mão. Então, para que vocês entendam, nós queimamos as falsas versões da Bíblia, essas que estão cheias de espírito, que faz vocês cair, que faz vocês rolar pelo chão, que faz vocês fazer coisas que é até de duvidar, mas vocês fazem, vocês religiosos, e a cada dia vocês vêm se tornando pior. Irmão, penso que nós já estamos caminhando para o final. Se o irmão tiver mais alguma coisa para falar, o tempo está com o irmão. Sim, irmão Eli, eu gostaria de terminar lendo aqui no livro do profeta Cacoflipe, Cacô 57, versículo 34. Convido todos os habitantes da terra
para baixarem gratuitamente o livro do profeta Cacoflip nos seus smartphones e iPhone, pelo Play Store ou pelo App Store, e você terá as 149 pregações do profeta disponível, escrita e em áudio. Você pode escolher a sua língua favorita, ou seja, a língua que você fala melhor, para que você possa ler ou ouvir. Sim, também quero convidar aqui nos comentários, irmão, ali, alguns teólogos estão dizendo algumas coisas. Então, gostaria de fazer o meu convite a eles, né? Para eles virem aqui no lugar do seu Josué Pires. Nós estamos abertos, já dissemos isso muitas vezes, nós estamos abertos para um debate com qualquer pessoa, não importa quem você seja. Em Cacô 57, versículo 34, o sacerdócio hoje são os ministérios de Efésios 4:11. Ora, a fé de Israel é Oséias 12:14. O que é Oséias 12:14? Por um profeta, Deus tira Israel da terra do Egito, e por um profeta, o povo de Israel é guardado. Não por uma Bíblia, não pelo ouro dos profetas. Sim, o ouro dos profetas estava lá, mas foi por um profeta Josué que Israel foi preservado. E Deus sempre enviou profetas. Então, a fé de Israel é Oséias 12:14 e 2 Crônicas 20:20. O que diz 2 Crônicas 20:20? Diz para acreditar em Deus, mas também diz para acreditar no seu profeta. Não diz para você acreditar em Deus e na sua Bíblia. Acreditar em Deus e nos ouros dos profetas. Sim, nós devemos acreditar também, mas não é isso que vai fazer você estar à vontade perfeita de Deus. Acreditar em Deus e nos seus profetas. Se você acredita nos profetas mortos, eu acredito. Eu acredito em Adão, acredito em Enoque, acredito em Moisés, acredito em todos eles. Foram profetas infalíveis de Deus no seu tempo. Acredito em Martin Lutero, em William Branham, sim, mas também devo acreditar no profeta do meu tempo, porque não é só acreditar nos profetas mortos. Agora veja, pouco importa a profundidade e os benefícios do livro de um pastor. Você é um pastor, você escreveu um livro muito bom, cheio de benefícios, como os livros de Ellen White, falava até como você comer bem e assim por diante. Tudo deve ir ao fogo de Atos 19:19. Livros de Charles Russell, livros de Joseph Smith, todos esses livros são apócrifos. Sim, e são como os Talmud lá de Israel. Deve ao fogo. Pouco importa a profundidade e os benefícios do livro de um pastor, de um apóstolo ou de um doutor, mesmo se ele for um cristão, cheio do Espírito Santo, como Barnabé ou como Balaão. Sim, este livro deve ser queimado de acordo com Atos 19:19. Fora da Bíblia, ou o que o profeta mensageiro diz, queima tudo segundo Atos 19:19. E aqui tem uma pergunta, irmão Eli, em Cacô 89, versículo 7. A última pergunta é, irmão Felipe, Atos 19:19 não fala de livros de magia? Não, não se trata de magia pagã, mas magia religiosa. Você pensa que magia é só a pagã? Não, senhor. Você vê uma coisa, Deus vê outra. Sim. Então lá eles viam como livros santos, livros sagrados, de autoajuda, mas Deus via como livros de artes curiosas, livros de magia pagã. Não era livro de magia pagã, mas religiosa, né? Dos livros escritos por religiosos. A Bíblia diz, livros de práticas curiosas. Vocês vê? A magia é uma prática curiosa para o homem das nações, mas não para um judeu. A Rosa Cruz e a franco-maçonaria não são práticas curiosas para um judeu. Todo judeu sabe que um livro de magia, um livro de franco-maçonaria ou de Rosa Cruz é um livro demoníaco. Mas eles não sabem que os livros dos rabinos e dos sacerdotes eram livros do diabo. E é disto que é falado em Atos 19:19. Deus via todos esses livros que eles não sabiam como livros de artes curiosas. Eu tenho aqui, irmão Eli, algumas versículos, né, do livro do profeta Cacoflip. E o que eu estou lendo está principalmente no capítulo 57. Então, se você quer saber mais sobre o altar de Atos 19:19, aconselho você a ler o livro do profeta Cacoflip, em especialmente o capítulo 57. No mais, que Deus possa ajudar os seus filhos e filhas para sair desta confusão religiosa, confusão de igreja, confusão de teologia, confusão de interpretação.
confusão de versão de Bíblia, confusão de línguas, sim, uma confusão. E é o profeta quem vai trazer à Igreja de Jesus Cristo a unidade da fé. Só pode existir unidade da fé, o mesmo batismo, a mesma doutrina, as mesmas coisas sendo pregadas por meio de um profeta vivo. É um profeta vivo que faz judeus e samaritanos se alegrar juntos. É um profeta que faz negros e brancos se alegrar juntos. É um profeta que faz pessoas de todas as raças, de todas as línguas, etnias e assim por diante, estarem juntos felizes, cantando lado a lado. É um profeta que traz a unidade da fé. Irmão Eli. O seu microfone, irmão. Ok, muito obrigado. Desde já quero agradecer todas as pessoas que estiveram conosco até aqui. Peço desculpas às pessoas que queriam assistir um debate, mas o nosso companheiro, o senhor Josué, nos deixou no início do debate, né? Mas penso que ficou esclarecido muitas coisas para que você possa entender. E para as pessoas que estão nos assistindo e que não concordam de alguma forma com o que tem sido falado aqui, com o que vem sido falado ao longo dos debates, você que vem aqui, você que tem alguma coisa para falar, que não concorda, que quer um debate, vem aqui. Aqui o nosso debate é um debate limpo e aberto, nós não fazemos nada fora do normal. Aqui você traz aquilo que você conhece e nós levamos aquilo que nós temos, que é a mensagem do profeta Cacô Filipe. Penso que um debate há perguntas e respostas. E foi nessa pergunta em que o seu Josué se negou a responder e decidiu sair do debate. Nós não podemos fechar com ninguém e dizer que não vai ter pergunta nem resposta, porque senão não é um debate. Antes de começar o debate, eu perguntei ao senhor Josué se ele queria fazer realmente um debate, um confronto, ou se ele não preferiria uma live de pergunta, de entrevista, fazer uma entrevista com o apóstolo, mas ele disse que preferia o debate. Falei, olha, um debate é um confronto, você quer realmente entrar ao vivo para um confronto? Ele disse sim. Então, vocês viram aí que a categoria do senhor Josué, que é um professor de igreja, é um teólogo, ele disse que é formado em línguas hebraicas. Então, eu vejo que para um professor, ele fugiu muito rápido, viu? Ele correu muito rápido o debate. Eu perguntei no início, ele poderia ter dito, não, eu quero apenas uma live, eu quero apenas conversar, eu quero apenas tirar dúvidas, perguntar, explicar alguma coisa, e a gente faria. Aqui nós não temos, nós faz uma live, se você quiser entrevistar o apóstolo Deltamar, fazer pergunta, você pode vir aqui também, a gente abre espaço para fazer entrevista, para fazer pergunta, você pode colocar suas perguntas, e se você também querer um debate, nós estamos prontos para um debate, nós não fugimos de um debate. Um discípulo do profeta Cacô Filipe não foge de um debate. Então, se você se sentiu de algum ponto que não gostou, que você quer tomar as dores do seu Josué, então entre em contato conosco para marcar um debate ao vivo conosco. A qualquer dia, a qualquer hora, você pode escolher o tema e nós estaremos prontos lhe esperando. E muito obrigado a todos, agradeço ao apóstolo Deltamar por o convite, agradeço todas as pessoas que ainda vão assistir essa live, os que estão assistindo, o meu muito obrigado e que Deus abençoe seus filhos e suas filhas na terra. Amém. Descubram tudo sobre o misterioso profeta Cacô Filipe. Através desta aplicação, recebem o livro do profeta Cacô Filipe, no formato de texto e áudio. Descubram as suas entrevistas em vídeo, ações e testemunhos. Através desta aplicação, descubram a extensão do seu ministério no mundo inteiro. No Google Play ou Apple Store, baixem gratuitamente a aplicação Profeta Cacô Oficial, disponível em 20 línguas.